live in the past like, Wesley said so-and-so, so-and-so said so-and-so. Tal como eles estão tentando viver no passado, como, bem, Wesley disse assim, assim, ou fulano de tal disse assim, assim. You're refusing the promised word of the day, the manner that's clearly identified of the day. Vocês estão recusando a palavra prometida do dia, o maná que é claramente identificado do dia. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante. São Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Grande Criador, creio que muitos de nós podemos estar na condição do jovem rico, faltando uma coisa. Ajuda-nos nesta hora, enquanto nós meditamos nesta palavra. Fale conosco, tira o homem de cena, entra o Senhor em cena e manifesta-te ao seu povo pela palavra escrita e manifestada da hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Falta uma coisa. Eu tomei estes versículos apenas para poder usar também um pouco o jovem rico, mas não pensei em falar falta-te uma coisa. Não, falta uma coisa, certo? Na verdade, podemos ver que em muitos de nós pode estar faltando uma coisa. Você não está completo. Se o homem ficasse apenas o homem espírito, ainda faltava uma coisa. Se Deus ficasse apenas o Deus espírito,
estaria faltando uma coisa. Se irmão Brana pregasse apenas primeira e segunda etapa, estaria faltando uma coisa. Se fosse revelado só 6 selos, estaria faltando uma coisa. Agora, nós devemos saber o que nos falta. O jovem rico sabia tudo. Ele sabia todos os mandamentos, ele honrava pai e mãe. Ele era um moço obediente, não é como muitos moços, jovens do século em que vivemos. É século 21, é século de filhos rebeldes. Filhos rebeldes, netos rebeldes, sobrinhos rebeldes, e assim vai. É tempo de rebeldia. E aquele moço não tinha isso. Aquele moço não era desobediente a pai e mãe, não era rebelde, não era um mau religioso. Ele cumpria com a religião, ele fazia a coisa certa. E faltava uma coisa. O que faltava para ele, talvez não é o que falta para você, mas para ele faltava vender o que ele tinha. Dar aos pobres aquela riqueza, ficar sem nada e depois seguir Jesus. Você não pensa que Jesus está dizendo, venha com a sua fazenda me seguir, como as igrejas fazem. Venha com a sua frota de carro me seguir. Venha para você trazer um dízimo gordo. Não, tem hora que ele falou, acaba com tudo, fica no nada. Vem e segue-me. Tem gente que, se o Senhor me abençoar, eu vou te seguir. O moço rico tinha de tudo, estava atrapalhando. Ele obedecer uma coisa, crer naquele que ele estava vendo ali, fazendo pergunta para ele. É tão difícil a pessoa estar conversando com a vida eterna e perguntando, o que farei, bom mestre, para ter vida eterna? Ele estava conversando com a vida eterna. Jesus tinha dito, aquele que tem o Filho tem a vida. E que vida é essa? É vida eterna. Porque a vida eterna estava materializada no Filho. Assim como os selos estava materializado em Brana. O 7º selo estava materializado em William Brana. Mas as pessoas nunca puderam ver quando Deus está se revelando. Conversa com aquela pessoa, o que farei para herdar vida eterna? Olha, eu já fui no meu sacerdote, já perguntei para o meu pastor, mas o que ele diz que é para mim ir para a igreja, servir a Deus, pagar dízimo, dar oferta, tudo isso eu tenho feito, mas eu tenho um vazio ainda. Bom mestre, Jesus conhece o espírito das pessoas. Esse homem chamou Jesus de bom, ele disse que não, nada de bom. Ele diz, bom é só Deus, como se ele não fosse. Para o rapaz, Deus, para quem não é eleito, ele faz desse jeito. Ele desvia o indivíduo. Ele desvia. Para Satanás, Jesus diz, somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Farás culto. Para o ceguinho que foi curado, ele ajoelhou e o adorou, só adora, ao Senhor teu Deus adorarás. O ceguinho ajoelhou e adorou a Jesus. Jesus não falou para ele, levanta, eu sou homem. Em Apocalipse 22, quando o anjo estava revelando estas coisas, estes mistérios, então quiseram prostrar diante do anjo para adorá-lo, e este anjo que estava revelando, eu queria que alguém me ajudasse. Tem outro anjo que revela as coisas para a igreja?
Apocalipse 22. Esse anjo estava revelando as coisas para João. João é a igreja, a esposa. E quando ele estava revelando, aí vem a maneira de prostrar diante do anjo. O anjo diz: não, levanta, eu sou homem, eu sou Brana. Oh, mas não entendo. Uma hora vocês falam que ele é Deus, outra vocês falam que é homem. Assim era Jesus, chorando, o homem chorando. E eles diziam: vede quanto ele o amava. Está chorando, o rapaz morreu, o amigo dele morreu. Está chorando. Daqui a pouco, ele diz: tirai a pedra. Mestre, mas já é de 4 dias. Meu irmão cheira mal. Tira a pedra. O mau odor é eu que dou jeito nele. Não tem coisa que fede mais do que o pecado. O pecado subiu no templo de Sodoma, nas narinas de Deus. Deus falou: vou acabar com tudo. Isso está fedendo. Ele diz: mas não posso porque tem Abraão lá. Eu vou destruir Sodoma, mas não posso, eu tenho que tirar Ló de lá. Eu vou destruir esse mundo agora, no século 21, mas não posso, tenho que tirar minha esposa daí. Aleluia. Falta uma coisa. A gente tem que ficar vendo, meu Deus, eu tenho pensado em mim mesmo. Senhor, estou parecendo um moço rico? Falta uma coisa. Eu sempre falo para o Senhor: falta uma coisa para mim. Falta isso. Quando é que vai chegar no lugar? Quando é que vai completar isso? Parece que se a gente falar que já está perfeito, não pode. Tem que ficar ao menos uma coisa para trás. Falta uma coisa. Você fala: não falta nada. Aí eu sou um fariseu. Falta uma coisa, eu sou o moço rico. Mas está tendo jeito. Falta uma coisa. O que é que precisa fazer? Então, o rapaz precisava vender tudo que ele tinha, dar aos pobres. Você sabe que quando você vem para Deus, nessa terceira etapa, para chegar aqui você deve ter perdido tudo. Tem uns que perdem a família. Perdeu tudo. Tem uns que perdem a riqueza. E eu estava bem de vida. Não sei o que aconteceu, mas revirou tudo. E depois eu escutei essa mensagem. Era para isso. Se você está cheio de muita coisa, você não ouve a Deus. Você quer mais coisa ainda. Quanto mais riqueza, melhor. Dá mais. O moço rico foi assim. Ele rejeitou a Deus na primeira etapa. Na segunda etapa, ele estava mais rico. Quando ele rejeitou na terceira etapa, ele já tinha construído novos celeiros, derrubado os velhos todos, feito tudo de novo. Mas agora sim, agora está bem. Eu vou dizer para minha alma: tinha que falar para o corpo. Alma, você tem bens para muito tempo, regala-te. Aí uma voz chegou e diz: louco, você está rico? Louco. Não te falta nada? Louco. Te falta uma coisa que você não sabe? Nécio. As pessoas, falta uma coisa. Na mensagem você vai encontrar. Encontra os laodiceanos satisfeitos. Ele diz: olha, não falta mais nada. Eu tenho de tudo. E Deus diz: você é cega, nua, infeliz e não sabe. Falta uma coisa. Mas você não sabe que falta.
Está faltando uma coisa. Olha, essa mensagem me veio só por uma coisinha simples que falta só. Só falta uma coisa para nós. Se nós não tivéssemos recebido a terceira etapa, faltava mais de uma coisa. Faltava a terceira etapa e uma coisa. Mas como nós aceitamos a terceira etapa, nós vimos Deus manifestado em carne, nós vimos a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, nós vimos um novo nome em William Branham. Deus pôs o seu nome num homem gentil. Aí você toma a mensagem do próprio profeta. Me ajuda a lembrar aí? Ele não pôs o seu nome em mim. O único lugar provido por Deus para adoração. Ele não pôs o seu nome em mim. Isso é, ele não pôs o nome Jesus em mim. Porque o nome é Jesus. E ele não pôs o nome Jesus em Branham. Ele pôs o HM, não Jesus. As pessoas precisam ter luz do assunto, mas eles não têm luz. E agora, volto a repetir, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Um gentio levará o seu nome. Qual gentio? Foi Branham. Não falta, isso não falta para mim. Se você não sabe o novo nome, te falta mais do que uma coisa. Porque o moço rico sabia as escrituras, só não sabia que a vida eterna estava diante dele e ele chamando a vida eterna de bom mestre. E a vida eterna dizendo, não tem nada de bom, só um que é bom, é Deus. Para desviar a atenção dele para o outro lado. Meu sacerdote sempre fala que Deus é bom mesmo, só Deus. E eu pensei que, falando que Ele é bom, Ele poderia me ajudar. Tem hora que você pensa que Deus precisa ser bajulado. Que Deus é que nem nós, que para você poder pegar um dinheiro emprestado, tem que falar bem da gente, tem que ficar... Os filhos, então, para pegar dinheiro com o pai, papai... É uma gracinha. Você olha no espelho, não tem nada de gracinha, não tem beleza, está acabado, está arrebentado. E o menino, papai bonitinho, dá 10. Tem gente que fala com Deus, assim como se bajulando Deus, ele vai te curar, ele vai te salvar. Deus não quer saber disso não, ele fez tudo de graça. Você não tem que bajular Deus, você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Mas a maioria quer chegar diante de Deus, Jesus maravilhoso. E aí começa, e é maravilhoso mesmo, magnífico, é mesmo. Mas por que você está falando isso? Você quer cura? Não precisa disso não, eu já te curei. E começa muita coisa que você usa no natural aqui. Você fala com Deus pensando que Deus acha que você está usando palavras pomposas, bonitas. Aí Deus diz, aí o Pedro, o que eu vou fazer? Você sabe falar essas palavras bonitas aí, Pedro, quando chega para a mod. Como que eu vou abençoá-lo? Vou subir para riba. Muito eleito não sabe nem falar. Deus é assim mesmo. Mas por que você não estudou? Não deu tempo de estudar. Poderia estar falando melhor, mais bonitinho, um português mais perfeito, mas não tem jeito. Se eu estivesse falando um português mais perfeito, eu estaria em outro lugar. Então você pode ver que a hora que você chega a Deus arrebentado, casamento arrebentado, financeiramente derrotado, e eu não estou te dizendo que aqui Deus vai te dar riqueza, não. Aqui não é essas igrejas modernas, não. O que eu tenho para te dar é muito acima do modernismo que esta igreja, a igreja de hoje tem para te dar. Eu não tenho para te dar isso. Jesus já te deu. Você não tem porque não quer. Você não tem porque é um incrédulo. Se você crê, diz, eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da minha saúde. Eu tomo posse da minha cura.
Ele já te deu. Eu estou aqui para te dar uma coisa que te falta. Falta uma coisa, mas não percebe que falta uma coisa. O principal está faltando. E eu, com a terceira etapa, ainda me falta uma coisa. Eu tenho de tudo. A hora que eu falo assim, mas tem falta para mim também. Mas eu encontrei aqui. Falta uma coisa, eu tenho, graças a Deus. Temos o privilégio de estar aqui, testificando das Escrituras que já cumpriram. Não falta Escritura para cumprir, uma coisa só. Falta uma coisa só. Eu sei que tudo está uma coisa ligada à outra. Que você pensa de vinda de Cristo. Você pensa de vinda, Filho do Homem, terceira etapa, ressurreição, transformação, arrebatamento. Isso é uma coisa só. Você tem assim, ó, se você não descobrir que Deus manifestou no Monte Pôr do Sol, que Deus desceu, Ele não ficou só lá em cima do monte, porque lá em cima nem a ciência o conheceu, mas aqui embaixo a gente comia com Ele. Aquele que estava lá em cima estava aqui embaixo pescando, caçando. Estava aqui embaixo pregando no púlpito de Jeffersonville. Aquele que estava lá em cima estava aqui dizendo: Ele nos abriu 6 selos e não pode abrir o 7º, porque é o selo da sua vinda. Ele podia dizer: eu não posso falar para vocês o que é, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. E as pessoas apegam aquilo aí. Ele falou agora que revelou só 6, por certo o 7º estava ali. Você quer revelar mais que jeito? O 7º ele não nos revelou, estava revelado em carne. Cada anjo daquele veio com uma mensagem. Cada anjo, o que representou Paulo, veio com o primeiro selo e assim por diante. E o anjo que representou Brana, ele era o mais forte. O que nós lemos é isto. O irmão Brana o admirava. Era o 7º. Será que você admira o seu anjo? Irmão Brana diz que cada um de nós temos um anjo. A Bíblia diz que nós temos um anjo. Agora, se você sabe que você tem um anjo, esse anjo tem que descer a você. Esse anjo conhece os mistérios porque foram revelados agora. Você sabe que o meu anjo não conhecia esses mistérios, enquanto o anjo de William Branham não revelou os mistérios para William Branham, então o meu anjo também não ficou sabendo, mas quando os mistérios foram revelados para William Branham, o meu anjo ficou sabendo. Amém. Bom, eu falei sobre isso, eu quero usar os dois lados. Branham é um anjo meu, mas ele é anjo do Senhor também. Ele é anjo de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu, Jesus. Apocalipse 22, verso 17. Aleluia. Te falta muita coisa? Ou você já está chegando lá? Falta uma coisa. Falta uma coisa. Vamos falando do moço rico, para fazer um paralelo, porque assim mesmo, falta-te uma coisa. Mas eu estou falando que falta uma coisa. Só está faltando nesse mundo uma coisa. Porque tudo que tinha que cumprir, já cumpriu. O que Deus prometeu, Ele já cumpriu. Falta uma coisa. E a igreja, sem ver isto que ela está vendo hoje, não estará naquilo que falta. Para ela poder estar naquilo que falta, ela tem que ter isto que faltava a nós. Desde 73 que nós cremos nesta mensagem, faltava a terceira etapa, faltava saber que o Cordeiro saiu do trono, faltava saber o novo nome de Deus manifestado no entardecer, que é tão difícil porque já havia no início uma falsa crença que batizava em nome de William Branham.
Já no início, já houve um evangelho errado, pervertido. O diabo, sabendo que a coisa ia acontecer, ele perverteu lá no princípio. Foi isso que ele fez lá no Éden. E foi isso que ele fez quando o irmão Branham esteve na terra. A primeira coisa que saiu foi uma igreja, irmãos do coração do profeta, dizendo: irmão Branham, eu vim aqui te confessar como nosso Senhor. Aquilo adoeceu o irmão Branham. Ele parou de pregar. Nós viemos professar nossa fé em ti como nosso Senhor. Irmão Branham rejeitou, pois ele não podia aceitar. Eu seria um anticristo se eu aceitasse isso. Eles deveriam ter olhado outra coisa. As pessoas não olham o lado da escritura certa, eles olham do lado errado. Eles deveriam olhar do lado certo. Chamar o William Branham de Senhor Jesus Cristo estava totalmente errado. Mas ver que o Senhor Jesus Cristo estava nele, estava totalmente certo. Mas eles quiseram fazer de Branham o Salvador, o lugar de batismo. Não, isso já é passado. O que você quer fazer para o presente já cumpriu, já passou. Você quer trazer aquilo para o presente? Não, aquilo já passou. Batismo desde Pedro até William Branham foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ensinar outro batismo. Nós que somos seguidores de William Branham não ensinamos outro batismo e nunca ensinaremos outro batismo nas águas, porque o único que existe é em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E receba o dom do Espírito Santo. Aí você recebe o dom do Espírito Santo que você precisa. O que te falta agora? Eu quero ir no arrebatamento. O moço rico, ele diz: eu quero vida eterna, eu estou na igreja, mas não tem vida eterna. Tem gente que fica aqui na igreja e escuta a mensagem a vida inteira, diz: mas eu ainda não estou satisfeito, está me faltando alguma coisa. Você tem que ter uma mensagem que te satisfaça, tem que ter. E você não tem talvez nem experiência, talvez você não teve um casamento que te satisfez, e nunca terá. Porque esta era é a era de troca de homem e de mulher, troca de marido, troca de esposa. Mas é troca de mulheres e de homens. Não era esposa, não eram maridos, eram homens apenas, eram mulheres apenas. Tomaram para si mulheres, não tomaram esposa. Então é uma era que a pessoa talvez não está completa nem no casamento. Porque se é uma coisa que a pessoa não está completa no casamento, ela é infeliz a vida toda. Você pode fazer o que for para ela, não está completa. É infeliz. De que aconteceu? É infeliz no casamento. Não vive com a pessoa que ama. Casou com uma e gosta de outra, casou com um e gosta de outro, ama outras pessoas. Falta muita coisa. Você está até fora do moço rico. Moço rico faltava só uma coisa. Falta-te uma coisa. E agora o casamento não está perfeito para você, não te completou. Casamento, quando completa um homem, ele não vai adulterar. Quando completa uma mulher, ela não vai adulterar. Um casamento, quando completa a pessoa. Agora, vocês em si têm que ver se o casamento está completo. Entre vocês, está completo? Amém. Se não estiver completo, as insatisfações, tem muitas respostas. Se há fundo clamando, há fundo para responder lá fora no mundo. Há fundo para responder. Tem mulher que não está feliz no seu casamento, quando conversa com alguém, já expõe, conversa com um homem, expõe. Sabe o que ela está dizendo? Está dizendo: eu estou querendo um outro. Você não quer sair comigo? Não está feliz no casamento. O homem é da mesma forma, enquanto uma mulher vai conversar com aquela mulher, já conversa naquilo, mostrando que não está feliz, está cantando a outra pessoa, está chamando a outra pessoa.
Que liberdade você tem para contar sua vida íntima para outra pessoa que não é do cônjuge? Que liberdade tem a igreja de contar para as denominações o que ela sente entre ela e Jesus que falta? Ela está tão bem que ela diz: olha, tem de tudo. Faltava um profeta, Deus mandou para mim. Faltava revelação, Deus mandou para mim. Faltava a terceira etapa, Deus mandou para mim. Faltava eu saber que Deus veio em carne e chamou Brana, Deus mandou para mim. Sou a igreja satisfeita. Não preciso nem ficar mudando de religião agora. Estou completo. Não falta. Amém, amém. Aleluia, aleluia. Eu sei, num parágrafo aqui, onde a gente tira a mensagem, só lê, acaba. Pronto. A mensagem testemunha, parágrafo 29. E como eu disse na noite passada, há uma porção da palavra planejada para cada era. Irmãos, isso aqui deve falar mais fundo na gente. Há uma porção da palavra planejada para cada era. E você quer uma coisa, não é daquela era. Deus já planejou. E quando Deus planeja, Deus tem filhos que tem um fundo que clama pelo que Ele planejou. Ele planeja e sabe, Ele planeja e dá sede, dá fome nas pessoas. Quando elas começam a ter desejo de coisa que Deus não planejou para aquela era. E eles começam só a buscar coisas naturais. Deus não planejou isso. Ele nunca diz: vocês vão e pede ao meu Pai e clame a Ele para Ele te dar as bênçãos naturais. Ele diz: você vai e peça ao Espírito Santo, que o Pai te dará. Oh não, mas ele tinha que ter falado diferente. Para me pedir, eu estou precisando de carro. Eu sei, mas depois que eu te der um carro, você vai pedir a gasolina. Depois que eu te der a gasolina, você vai pedir dinheiro para pagar mecânico. E depois é uma fila que vem atrás. É um fundo clamando a outro. E aí, Deus, me dá. Só natural. Pede o espiritual. Pede o Espírito Santo. Tudo que é do Espírito Santo vai vir junto com ele. O Espírito Santo é rico, o Espírito Santo é forte, o Espírito Santo é sadio, o Espírito Santo é poderoso, o Espírito Santo é amável, o Espírito Santo combina com todo mundo. Foi por isso que Jesus disse: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O Espírito Santo estava num homem. Ao invés de clamar juízo, clamou misericórdia, graça, sofrendo, morrendo e salvando. Morrendo ele me salvou. Ressuscitado me deu justiça. Aleluia. Uma porção da palavra para cada era, planejada por Deus. Irmãos, Deus planejou. Se você souber, lembrar disso, voltar lá atrás e saber, eu volto a 2000 anos atrás. Quando Deus estava dando essas coisas para João, lá na ilha de Patmos, entre os lagartos e escorpiões, as serpentes, e João tendo visões, e aquilo vinha para ele, e ele pega o livro, e ele vê as eras, e chegou até o ponto de João comer o livro, e ele viu, passou por todo o ponto, ele falou: falta coisa ainda, falta, eu não posso nem olhar para o livro, aí começou a chorar. Logo o ancião diz: não chore, João, porque o leão venceu. Agora acabou o choro. Falta uma coisa. Ainda faltava, o leão venceu, tudo bem. Mas agora vem o sétimo anjo, revelou, abriu a palavra. Ainda falta uma coisa. Falta você comer. Comer a palavra que foi aberta. Comer o livro que foi aberto. Falta. Você não quer comer? Coma. Ah, não é igual a Assembleia, não é igual a igreja tal, não é igual o pentecostal. Ah, não é igual a primeira e segunda etapa. Ah, não, eu queria que fosse, se fosse daquele jeito, não precisava disso daqui. Tem que ser diferente. Olha, esse Jesus não é igual a Moisés, por certo.
Se fosse para ser igual a Moisés, não precisava ser Jesus. Vocês ficaram com a lei mesmo. Mas o que agora é a graça. Venha, receba a graça, aceita a graça, é de graça. Nós cremos em Moisés. Hoje eles dizem, nós cremos em Brana. Nós cremos em Brana. Nós cremos nisso, cremos naquilo. Mas e o que Brana pregou? E o que Brana revelou? Que vocês dizem que ele nem revelou. Vocês não sabem falar sobre estas coisas. Fala, esclareça para o povo o que Brana esclareceu do 7º selo, dos 7 trovões. Esclareça, esse é o ministério da esposa de Cristo. Esclareça, você não tem? Esclareça, se não tem, não é esposa. Se o pastor não tem, porque não é da esposa. E nem ele vai no rapto e nem a igreja, seu ministério. Oh, mas tem grandes coisas, o moço rico também tinha. E Jesus chamou ele de louco, nécio. Você acha que é alguma coisa? Há uma porção planejada para cada era. Nesta era, Deus planejou Apocalipse 10. É interessante. Isso é escritura para manifestar no homem. E depois para abrir toda a demais escritura. Ele vem, planejou, São Lucas 17, 26 a 30. Deus planejou para os dias de William Branham. Para o nosso dia hoje, Deus planejou Apocalipse 10, 8 a 11. Ele planejou para esse dia. Sabe que você está ouvindo uma mensagem planejada para cada era. Esta é a era da noiva, diz o profeta. A era da noiva porque segue o que o profeta pregou. Se não seguir o que o profeta pregou, não é a era da noiva. Porque a noiva tem a vida do noivo, a palavra. E aí o irmão Branham diz assim, e daqui eu posso formar uma mensagem qualquer hora. E a certa unção que desce. A gente pega essas coisas e dá uma mensagem. A unção que desce. Que unção que desceu em você. Irmãos, qualquer coisa você quer ver, você assiste filme da sexta-feira 13, a unção desce. Uma unção de medo, de pavor. Isso não é coisa de ninguém assistir, mas como nós estamos no tempo que as pessoas vão ficar loucas, e o profeta diz que elas vão verem pássaro voando do tamanho da cidade. Não que exista pássaro do tamanho da cidade, são criados por suas imaginações. Você já não viu as pessoas quando ficam fracas da cabeça, elas começam a conversar. Conversando sozinhas, elas estão conversando com alguém. É a imaginação delas, forma pessoas diante delas. Tira nós de cena e forma outras pessoas diante delas. E elas conversam. É aquilo que a unção desceu. As pessoas têm a unção dos filmes sensuais, sexuais. A unção desce. Desce uma unção de sexo. Quem vive assistindo novela, essa beijação. Desce uma unção de sexo. E aí marido não está certo, porque o homem também assiste essa porcaria tudo, viu? Gosta dessas coisas. E se você vê a primeira vez, você quer ver a segunda. Vê a segunda, eu vou ver onde vai dar. É por certo. Por que não escuta as coisas de Deus e vê onde vai dar? Dá no céu. Mas todas essas coisas que se assiste tem uma sequência. Tudo é feito assim para chamar atenção, para cativar. Para descer unção, tem que descer unção sexual. E para descer a unção sexual, tem que mostrar o que provoca as partes sensuais. Por que você não quer ver as partes sensuais e espirituais de Deus? Aquilo que te provoca e você fica louquinho por Deus. Até o ponto de dizer, eu quero sair da terra. Mas não. É só pelas coisas naturais, é pelo sexo, é pelo passageiro. E a unção está descendo. Você vê, as pessoas assistem
filme, crianças vendo filme do Super-Homem voando, daqui a pouco elas pulam lá do prédio, elas pensam que voam mesmo. Ela não tem mente suficiente para aquilo, então ela acha que aquilo é real e ela pode pular lá do 10º andar, do 20º andar, pular, Super-Homem, Super-Homem virou um montinho lá embaixo. Por quê? A unção que desce. As pessoas, elas ficam perto das outras que fumam, elas acham, é tão bonito, ó. Acha bonito conversar com outro, soltar fumaça que nem uma mugiana. E a unção desce, eles querem fumar. O outro, eles vão lá nas latinhas de crack, derrete suas pedrinhas, não sei como é que eles fazem, e cheira, para ficar alucinado. Eles chamam de doidão. É o que eles querem. Por que você não fica doidão por Deus? Eu estou doidão para ir na igreja. E aí Deus cura até a sua doidice. Você vai ver que isso é bom, é amável. Mas não, fica louco pelo cigarro, louco pela droga. Porque a unção desceu uma unção errada, por que não desce a unção certa? No dia de Pentecoste, a unção desceu sobre os irmãos e eles saíram até rolando pelas escadas. E eles disseram lá fora, eles estão cheios de vinho, cheios de mosto, estão bêbados. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Hoje, quando você começa a pregar o Cordeiro Céu do Trono, Deus tem um novo nome, Deus veio em carne e chamou Brana. Você está cambaleando, você está que nem um bêbado para eles. Mas é a unção que desce. Você sabe, eu estou te falando, eu mudo até de título, que não tem jeito. São certos pontos que são tremendos. Há certa unção que desce, que projeta aquela porção da palavra para aquela era. E veja onde nós estamos hoje. Leia o que é para nós estarmos fazendo, então saberá quão distante estamos. É para fazer uma coisa e não faz. A igreja está na hora do rapto. Ela está preparando seus membros para receber cura divina ainda. Sendo que isso já está nela, é o que Deus deu. Ela tem que descobrir se é meu. Eu não preciso nem pedir. Isso é meu, Deus já me deu. O que eu estou precisando é uma coisa que me falta. Cadê a fé de rapto? Brana pregou isso, se você não tem, vai na mensagem, pede a Deus, Senhor, me dá fé de rapto. Porque depois que Ele te der fé de rapto, ainda falta uma coisa. Espera lá, vai faltar o rapto. O que você acha? Ele te deu fé de rapto e você nunca é raptado. Eu tenho fé de rapto, então falta uma coisa. Falta ser raptado. Mas você sabe que já tem a fé para aquilo. Deus já te deu aquilo. Aleluia. Glória a Deus. E veja onde estamos. Veja só uma coisa que falta. Peguei isso aqui. A coisa foi vivificada assim, um tirinho. Quando eu li isso aqui. Veja só uma coisa que falta. Não é que te falta, não. Uma coisa que falta. Tem hora que você começa a dizer, falta muita coisa, meu Deus. Eu acho que tem que acontecer muita coisa. Será que você não está vendo tudo que está acontecendo? Toda desgraça que está acontecendo está na Bíblia. A Bíblia diz que essas desgraças iam acontecer. Todas essas mentiras, essas traições, essa vulgaridade, esse estilo de mulher que você nunca conserta. Você nunca consegue pôr roupa nela. É mais fácil o diabo tirar a roupa dela do que a pregação pôr roupa nela. Porque ela dá ouvido à unção do diabo, à unção do dia, à unção dos cosméticos. É que ela dá atenção, ela escuta, ela vê, ela é atraída. Amém. Mais um pouquinho? Já estou terminando. Veja só uma coisa que falta. Irmão Brano diz, irmãos, está faltando 7 trovões, 7º selo, 3ª puxada. Não,
William Branham, em 1963, quando ele pregou essa mensagem de testemunho, ele diz: veja só uma coisa que falta, a vinda do Senhor Jesus. Escuta ele explicar: a qualquer momento um arrebatamento para a igreja. Ele já está falando de arrebatamento, é o que falta. E nós ficamos esperando, ainda acho que está precisando de alguma coisa, não está? Não, acho que precisa mais coisa. Não, só falta, depois da terceira etapa, só falta a vinda de Jesus Cristo para arrebatamento. Não é nem para manifestar em carne, porque isso já aconteceu lá atrás. Jesus Cristo já veio em carne no irmão Branham lá atrás, provando sua palavra. 236 era para cumprir no tempo do irmão Branham, não é para agora, era lá. Deus já cumpriu sua palavra, aquela parte da palavra que Deus projetou para aquele dia, Deus cumpriu. O irmão Branham não foi embora sem Deus cumprir a parte da palavra para aquele dia que Deus tinha projetado. Veja só uma coisa que falta: a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento, um arrebatamento para a igreja, e é para nos encontrarmos com Ele nos ares. Ele diz: só falta isso. Se faltasse mais coisa, irmão Branham diz: irmãos, vocês vão ficar esperando, porque o sétimo selo não foi revelado, 7 trovões, terceira puxada. Não, ele só falta só isso daqui. Só falta o arrebatamento para nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Quer dizer, tudo foi revelado. O sétimo selo foi. O sétimo selo foi aquele dia da coluna de fogo, de nuvem, que esteve sobre o monte Pôr do Sol. Aquilo foi o dia do sétimo selo. Aquilo foi o dia do silêncio, quase meia hora de silêncio. Foi 20 minutos, quase meia hora. E que ficou registrado, 48 quilômetros de altura, onde a umidade só pode subir até 15 quilômetros, estava 48. Ele diz: não é umidade, porque a umidade só fica até ali 15 quilômetros de altura. Esta nuvem está a 48, a ciência ficou louca, não sabe o que é. Deus põe os sábios a correr. Quando ele diz: nós conhecemos tudo. Vocês conhecem essa nuvem? Vocês sabem o que ela é? Não, foi preciso Branham, foi quem esteve lá. Quem conhece é quem esteve com ela. Quem entrou na nuvem é que sabe quem é a nuvem. E quem entrou na nuvem foi o William Branham. Ele sabia, não é para a ciência explicar, era para o seu profeta explicar para o povo o que era aquilo. Ele vai mais fundo nessas coisas. Ele diz aqui: agora estas coisas têm que acontecer neste dia, tal como ele prometeu que ele faria. Porque é a escritura, a palavra planejada para aquela era. Agora o que você tem deve ser suficiente para você. Amém? E agora faz aproximadamente 5 anos que isso serviu a seu tempo. Cada uma dessas fases serviu a seu tempo, e ele deu visões. E muitos de vocês, ouvintes de fita, e assim por diante, sabiam que viria mais uma fase. Vocês sabiam que viria mais uma fase, que era a primeira, a segunda e a terceira etapa, a terceira fase do ministério profético. E ele simplesmente planejou isso tão perfeitamente, que o irmão Branham viu aquilo, aquela terceira etapa vindo. Ele diz: é minha morte, Senhor? Diz: não, é uma parte adicional do seu ministério. É isso que te falta, Branham. Completou Branham, vindicou o seu ministério. Aquilo vindicou. A terceira etapa foi a vindicação do seu ministério. É isso daí. Você tem um profeta que teve suas etapas concluídas, tudo está perfeito. Agora, o que te falta? Se você tem o que Branham pregou, o que te falta? Não é a primeira e segunda etapa, não. Você tem a terceira etapa. Você tem trovões. O irmão Branham fala mais embaixo aqui, ele diz: o que aconteceu foi uma grande explosão, que parecia que estava derrubando pedras num balde. De balde, assim, você despejando pedra, e o povo catando aquelas pedras, depois passar por lá, catando aquelas pedras. O que aconteceu? O que te falta? Depois de um barulho daquele,
Ele vem, diz, como em 17 de março, a edição de março da revista Life, vocês viram aquele círculo de luz no céu, 30 milhas de altura, 48 quilômetros, 27 milhas de largura, 43 quilômetros. Ora, só a umidade cerca de 9 milhas de altura, 14 quilômetros. E eles nem sequer conseguem distinguir o que era. Mas eu creio num profeta que ele distinguiu o que era aquilo. E bem de pé, embaixo disso, um homem que está sentado presente agora, estava de pé ali ao meu lado, quando 7 anjos desceram de Deus. Visivelmente de pé, bem ali. Você já pensou o que é 7? Um anjo para descer, a gente já não tem muita coragem, um anjo. Agora veio 7, irmão Brana, porque ele era do mato. Ele era próprio para aquilo. É o que você diz, não vem que eu tenho medo. Mas isso daqui está aqui, esses anjos estão aqui. Se você não tiver medo dessa mensagem, e você tiver respeito por ela, temor, isso vale a pena. Respeito pelas revelações do que Deus fez aqui. Ele dizendo, 7 anjos desceram de Deus visivelmente de pé bem ali e falaram-me acerca do fim do tempo e estas revelações e coisas do livro de Apocalipse, os 7 selos, e disseram, volte para casa e um a um trará a mensagem. E um a um foi lá no quartinho e trouxe a mensagem. Cada selo tinha um anjo para trazer a mensagem de cada selo, um a um. Por isso não misturava de um dia para o outro. O irmão Brana não sabia, quando pregou o primeiro, não sabia o que era o segundo, e assim por diante. Porque esperava o anjo daquele selo chegar lá e dizer o que é. E o anjo, você sempre tem que ver, o anjo é Cristo. E vem numa manifestação agora para mostrar, isso daqui aconteceu no tempo do 2º anjo, 3º anjo, 4º anjo. Você já pensou bem, no tempo do irmão Brana foi 4º, 5º, 6º e 7º anjo. Você sabe o que é uma mensagem para aquele tempo? 4º, 5º, 6º, 7º anjo. 4º selo veio o anjo para mostrar para ele aquele selo. Era uma águia. Mas ele precisava saber do mistério do 7º selo. E aí Deus encarnou nele. Desceu. Deus em simplicidade. Por isso ele pregou. Deus escondido e revelado em simplicidade. Isso é o mesmo. Volte para casa e um a um trará a mensagem. Isso. E aquilo subia e começou a ficar branco à medida que subia, bem alto, e uma explosão que sacudiu as montanhas, até que rochas do tamanho de um balde caíram das montanhas desse jeito. Ele deve ter explicado como estava despejando, caindo das montanhas. O que era aquilo? Deus manifestando ao seu profeta. Nenhuma pedra atingiu o profeta e os irmãos que estavam com o profeta, nada de mal aconteceu com eles, e eles estavam naquele monte onde a coisa estava acontecendo. Mas era a presença de Deus. Então você tem que saber, quando chega a presença de Deus, Deus vem e até esmiuça a rocha para nós. Uma rocha que ninguém conhece. Deus quebra ela em pedaços e diz, isso é o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º selo. Vou partir para vocês essa rocha e mostrar o que é. Isso daqui foi para os dias da voz do 7º anjo. O que te falta? Você tem tudo e não sabe. Tem tudo e não sabe. Filhos lamentam e não sabem que tem de tudo. Não vou nem abrir a boca para falar mais nada. Um lamento. Filhos querem liberdade. Não percebe. Começa dos pequeninos, não percebe o que tem. Será que os grandes estão percebendo o que tem? Você como grande percebe o que Deus já te deu? Eu ainda estou precisando ficar muito rico. Sim, se você pode ter alguma coisa nesta terra e que Deus viu você controlar aquelas coisas direitinho e não ser enrolado nelas, como diz Mão Brana, plante batata, mas cuidado para não te enrolar nas ramas. Tem hora que a pessoa planta batata e cai porque enrolou na rama da batata. Não precisou de muita coisa não, já cai.
Não pode a safra dar uma safra boa. Cadê o irmão? Antes ele estava aqui, porque estava dando bicho. Ele estava orando para acabar o bicho. Aí agora, deu o bicho do dinheiro. Agora deu outro bicho e ele. Cadê ele? Cadê o irmão? Tem hora que é no nada, filho. Deus te pega, é assim. Deus te pega. Tem hora que você diz: oh meu Deus, um casamento me ajudaria tanto te servir. Me ajudaria, me ajuda, me dá um casamento. Ele não sabe que vai ter dor de cabeça. Paulo avisou, mas ele não quer saber. Ele acha, ele põe a escritura tudo no lugar errado. Senhor, uma mulher vai me ajudar. O senhor sabe que vai me ajudar. Deus sabe, eu já falei através de Paulo que não. Eu já falei através de Paulo que o solteiro cuida das coisas do Senhor. E o casado cuida como agradar a mulher. E depois que casa, a coisa mais dura é um homem agradar a mulher. Mulher gosta de tudo. Quando você dá uma geladeira nova, você diz: agora nós vamos viver bem. Ela diz: bem, o sofá não está muito bom. Vamos, você diz: se Deus quiser, dá um sofá novo, porque até que você vai dando aquelas coisas, as outras vão se envelhecendo. E ela vai pedindo. É um saco sem fundo. Isso é que nem colocar o dinheiro num saquetel furado quando não paga dízimo. Certo? O casamento é isso daí. E as pessoas teriam que saber. Você vai servir a Deus é sem mulher, é sem marido. Se não tem, fica do jeito que está e vai até que Deus prepare. Mas não é aquela loucura para ter, aquilo lá vai te dar dor de cabeça. Não, mas eu quero. Então, toma. Toma. Você fica perto de alguém: eu quero. Você diz: eu não vou te dar isso aqui, tem pimenta. Não, eu quero. Isso aqui arde. Eu quero. E sapateio e chora, você pega uma colher. Não grita não, você queria. Deus te toca uma mulher na goela, como dizem. Te toca um homem assim. Meu Deus, está ruim agora. Está ruim porque você queria pimenta. Amém. Agora, a igreja, ela simplesmente recebeu Jesus gostoso. Ela recebeu a palavra da hora. Ela não estava gritando por ter aquilo, mesmo que algo clamava dentro. Mas aquilo veio. Olha, eu não precisei orar para ter o que eu tenho hoje dentro dessa mensagem, para dizer: senhor, irmãos, a mensagem que prego foi através de muita oração. Olha, é interessante, Jesus orou por mim. E o importante é que para receber essas revelações, Brana orou. E agora para eu receber, eu não tinha que receber revelação fresquinha do céu, não. Do céu quem recebeu fresquinho foi Brana. Quando eu recebi a revelação que veio de William Branham, já tinha 40 anos. Eu precisei orar bastante, jejuar. Não, estou até criando barriga. Aquilo ali vem de graça. Deus deu. Foi revelado para o profeta. Agora, prossiga a sua vida de oração, de estudo da Bíblia, para ver aquela vida cristã. É muito bom isso aí, para você vencer o pecado dia a dia e saber que Deus está com você através da palavra. E a única coisa que falta para a igreja, diz William Branham aqui, o testemunho, parágrafo, deixa eu só ver o parágrafo 29, a mensagem do testemunho. Esta é a tradução da Voz de Deus, o testemunho, parágrafo 29. Só falta uma coisa: o arrebatamento, diz o profeta. Não falta mais nada. Para vocês que acham que falta a terceira etapa, novo nome, 7 trovões, vocês estão enganados. William Branham diz, aqui em 63, em novembro de 63, ele diz: não falta mais nada. Só uma coisa: o arrebatamento. Pai Celestial, obrigado, porque só o Senhor pode dar estas coisas para nós sem exigência, porque a salvação foi de graça. O Senhor não exigiu nada meu, o Senhor me salvou de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Te dou graças porque o Senhor deu o dom da fé para nós.
E agora o Senhor nos deu uma fé de rapto que está nos trovões, onde tudo está revelado dentro dos 7 selos. Obrigado por todas estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que meus irmãos possam receber mais um pouquinho dessa luz e saber, só falta o arrebatamento. Me ajuda, Senhor, a viver a vida perfeita, a vida cheia do Espírito Santo, aguardando o grande rapto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.